bem com vocês? Boa noite, paz seja com todos. Estamos aqui, né? Nos aniversários, como eu já falei para vocês durante essa semana. Nós estaremos ao vivo aqui fazendo uma live da nossa célula Geração Abadia das Dores. E muito feliz por esse momento, muito feliz por estar aqui com vocês. E como que interessa, né? Vocês sabem que são fácil, então eu procuro sempre buscar levar uma palavra para cada um de vocês e hoje não vai ser diferente. Estamos aqui, né? Mais ao vivo do que isso não pode. E queria agradecer a presença de cada um de vocês no nosso perfil aqui no Facebook. Eu queria primeiramente, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade de a gente estar podendo mais uma vez estar juntos. E agradecer também, parabenizar primeiramente alguns grupos missionários, independente da sua denominação, por todos os cultos online que vocês estão fazendo. A palavra de Deus diz quando Jesus ia entrando em uma certa cidade, o povo começou a clamar, começou a gritar e chamá-lo de rei e tudo mais, e os fariseus pediram para que eles falaram para Jesus, pediram para eles pararem de o louvarem, né? E Jesus falou que se eles parassem de clamar, de gritar, as pedras gritariam no lugar deles. E que seja assim na vida de vocês também. Não parem, porque se vocês pararem com o que vocês estão fazendo, principalmente agora nesse momento onde a gente está precisando, as pessoas precisam estar ouvindo a palavra de Deus. Se vocês pararem, as pedras farão isso por vocês. Elas clamarão e elas levarão a palavra de Deus para todos. Mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Queria agradecer também aos meus pastores, aos meus líderes, primeiramente meu pastor e pastora Rai, pastor Pedro e pastora Rai, que são os pastores da igreja onde eu congrego, o meu líder de grupo missionário, que é Muro Alves, pastor Muro Alves também. Agradecer também a confiança dos meus coordenadores da Geração Forte, Bruno Tavares e Tainá Tavares também. E agradecer a todos vocês, a nossa diretoria, a cada grupo missionário que faz parte da primeira região de Ananindeua, e a todos os grupos missionários, quer sejam de Ananindeua, de Belém, do Pará, do Brasil, dizer para vocês, continuem nessa pegada. Vamos fortes, vamos firmes. Enquanto estivermos passando por toda essa situação, a palavra de Deus tem que ser ministrada também, e ela vai ser ministrada por nós. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe o ministério de vocês, e vamos para cima, gente. E nessa noite, né, muito especial, eu vinha buscando essa semana toda, pedindo para Deus uma palavra que eu pudesse trazer para vocês em relação a tudo que Ele faz, né? E durante todo esse tempo, eu pedindo uma palavra, uma oração, e Ele me deu uma palavra para trazer hoje para vocês. E vamos direto ao que interessa, que é a palavra de Deus. Então, depois vai estar na descrição do link também o versículo, dizendo também para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, vocês podem colocar também nos comentários, que a gente vai estar aqui para responder. E vamos seguir, achar mais o nosso som. Depois eu também vou colocar a palavra na nossa descrição, a palavra que nós vamos ler e que vai ser a base do que nós vamos conversar. Deus me deu uma palavra que está no livro de Isaías, o capítulo é o 53, o versículo é o 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Vou repetir para vocês. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores. Amém? Bom, buscando, né, em Deus uma palavra para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando, e foi uma busca em oração, pedindo para Deus dar uma palavra, algo que viesse ao coração de vocês, né, que vão estar aí do outro lado. Depois eu espero que vocês venham também refletir um pouco mais sobre o que eu vou conversar com vocês, e a gente venha entender de fato o que quer dizer. E levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Dependendo da tradução, da versão da Bíblia que você tenha, pode estar enfermidade, pode estar doenças, né? Só que eu me atentei aqui até até a primeira parte, onde fala que levou sobre si as nossas enfermidades. E muitas das vezes a gente pensa que enfermidade e doença é a mesma coisa. Tem a ver uma com a outra, mas não são exatamente a mesma coisa. Enfermidade. Doença é quando você é acometido de uma gripe, de várias situações que te deixam acamado. Enfermidade é algo diferente, né? A enfermidade, ela também é um tipo de doença, mas que primeiro ela te causa uma debilitação espiritual. Então eu digo que a enfermidade, ela é algo espiritual. Para você chegar ao ponto de estar doente, você teve uma enfermidade. Essa enfermidade, ela veio te minando, veio te deixando fraco até que você ficou doente. Aí seria uma enfermidade, porque vem um segmento da enfermidade, depois você chega a um ponto de doença. A patologia, que seria a doença em si, pode ser uma febre, pode ser um problema de coração, isso é uma enfermidade, isso é uma doença. Aí já é diferente de uma enfermidade. A enfermidade, ela é espiritual nesse caso aqui. E falando nisso aqui, quando fala-se que tomou sobre si as nossas enfermidades. Então Jesus, a gente vai trazer para Jesus, porque aqui é Isaías, que foi escrito pelo menos 500 anos antes de Jesus nascer. Ele fala que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então aqui, o que eu posso pensar, trazendo para os nossos dias de hoje, se eu colocar como doenças, se eu colocar as enfermidades, então Jesus pegou todas as minhas doenças e levou sobre si, pegou as minhas enfermidades e levou sobre si na cruz do madeiro, certo? O que é a tua doença hoje? O que é a tua enfermidade hoje, nos dias de hoje? O que seria isso na tua vida? A gente trazendo os dois para o lado espiritual, vamos colocar assim. O que seria a tua doença? A tua doença é o vício? O que é esse vício? É o vício da bebida? É o vício do cigarro? É o vício da prostituição? Isso pode ser uma doença. A gente está fazendo um palavreado aqui, usando alguns termos. Vamos lá, diga que essa doença seja o adultério, essa tua doença seja, como eu falei, a bebida, o cigarro, a pornografia. Então todas essas coisas poderiam ser doenças. Mas para essas doenças chegarem em ti, elas começaram como uma enfermidade. Elas vieram te enfraquecendo para hoje elas estarem dominando a tua vida. Então Jesus tomou sobre si. O castigo que estava sobre nós, ele carregou. Nós fomos pelas suas pisaduras sarados. Mas muita gente, ainda hoje, depois que Jesus levou todas as nossas dores, levou todas as nossas enfermidades, ainda tem gente que não crê, né? Que desvaloriza os atos que Jesus fez na cruz, por mim, por você, que não merecíamos. Mas, como eu falei, trazendo para os dias de hoje, como é que a gente pode tratar essas situações? Qual é a doença que você tem? Com o que é que você está tentando, o que você está fazendo para medicação para que essa doença saia de você? A gente sempre fala que o celular é uma bênção. Nós é que o tornamos algo do mal. A televisão é uma bênção, né? Nós que tornamos algo do mal também. O celular você pode, através dele, ter muitas coisas boas, como instruções, estudos e tudo mais. Mas aí a pessoa transforma ele em maldição, transforma ele em doença,
quando ela acaba usando esse celular para coisas erradas. Então, acaba sendo o início da desvalorização daquilo que tem valor na tua vida. Tu acaba colocando algo que é muito bom, que serve para você, que é muito útil para você, como uma enfermidade na tua vida. Ela começa a te minar. Hoje eu vejo uma foto, amanhã eu vejo outra foto, aí depois eu já começo a aumentar e já começo a ver um vídeo. Então eu comecei sendo enfermo e eu fiquei doente. Mas trazendo para a gente, para o que a gente vive, as nossas enfermidades, como eu poderia tratar essas enfermidades, eu ser humano, vocês aí, como é que eu posso cuidar e deixar de ser enfermo? Jesus já veio, já fez o que ele tinha que fazer, fez, e eu falo para vocês, ele fez porque quis fazer, porque nós não merecíamos o que ele fez, mas ainda assim ele fez. E hoje nós estamos aqui, livres, e nós temos o livre-arbítrio tão falado, que eu sempre falo, já falei algumas outras vezes para vocês em outra ministração, que livre-arbítrio para mim é a exclusão de Deus na minha vida. Claro, você tem o direito de escolher o que você quiser, ou para o lado bem ou para o lado mal, mas quando você escolhe viver sem Jesus, quando você escolhe tirar Deus da direção da sua vida, você está excluindo. Para mim, a exclusão de Jesus é livre-arbítrio. Para mim, ponto, é isso. Mas são pensamentos e pensamentos. Mas falando da enfermidade, o que é que está te afligindo? O que é que você tem passado? O que é que está te minando? O que é que está te trazendo? Qual é a enfermidade que está te deixando ao ponto de ficar doente? Para que a gente possa conversar sobre essas coisas. A gente vai ter comentários aí, onde a gente vai poder também, no PV, se você quiser, a gente pode estar conversando. Mas a enfermidade, ela vai acabando com você aos poucos. Vai acabando com a tua alma, teu espírito, o espírito que mora dentro de você. Quando você começa a dar prioridade para as coisas que vão te adoecer, o espírito vai ter essa luta, mas vai chegar uma hora em que é você que está querendo e ele vai acabar saindo de você, o Espírito Santo de Deus. Aí entra a doença, você passa a ser um doente. E como a gente faria para que não viesse a acontecer essas enfermidades, essas doenças na nossa vida? Eu sempre falo também para vocês, vou repetir, porque esses são os versículos, alguns dos versículos mais importantes, não que os outros não tenham valor, mas são dos versículos mais importantes que eu já li. E um deles é Zacarias 4:6, onde diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. É o Espírito Santo quem muda todas as coisas na nossa vida. Marcos 16:15 e versículo 16 também, onde fala aí de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, obra na tua vida, para que Ele venha te curar, para que Ele venha te sarar. Mas para que isso venha acontecer, você tem que entregar o seu coração nas mãos do Senhor. E para que isso venha acontecer, você tem que crer na palavra do Senhor, porque quando a palavra me diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, isso é uma direção que Deus dá para quem já conhece a Jesus. E quando nós chegamos na segunda parte do versículo, onde se fala, e aquele que crer e for batizado será salvo. Então, primeiramente, você tem que crer na palavra de Deus, entregar o seu coração para que venha haver uma transformação na sua vida, porque independente de quem quer que seja que pregue a palavra para você, pode ser um cara mais simples, pode ser um rei, pode ser um vendedor de rua, ou pode ser até o presidente da república, pode ser o papa, pode ser o pastor, pode ser quem for. Se você, no seu coração, não aceitar a palavra, não receber a palavra de Deus na sua vida, não vai acontecer nada, não haverá transformação, para que essas enfermidades elas venham ser mortas, ser extirpadas, ser eliminadas da sua vida. Mas para isso, como eu falei para você, a gente tem que entregar a nossa vida para Jesus. E a gente só vai entregar a nossa vida para Jesus quando a gente abrir o nosso coração para Ele. No livro de Apocalipse, Jesus fala, eis que estou à porta e bato, e a todo aquele que quer ouvir a minha voz e abrir,
eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus está todos os dias na porta do nosso coração, na porta do nosso entendimento, batendo, o Espírito Santo todo dia nos incomodando, nos constrangindo ali para que a gente deixe de fazer as coisas erradas e venha ceder à vontade de Deus, porque até aqui somos nós, mas quando nós passamos, entendemos, entregamos a nossa vida para o Senhor, aí as coisas mudam, porque Ele passa a ter a direção da nossa vida, quando verdadeiramente nós recebemos a palavra, quando nós cremos na palavra de Deus para a nossa vida, que haverá uma mudança. Então, a partir desse momento nós abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada e Ele faz uma transformação na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos dar o primeiro passo. Se Deus quisesse, Ele estalava o dedo, a gente mudava de uma hora para outra, mas Ele é Deus, Ele não vai contra a palavra dEle. E Ele disse que nós temos que fazer isso, nós temos que reconhecê-lo como nosso Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que reconhecer que Jesus é a nossa vida, que Ele é o único caminho, e que se nós queremos ver o Pai, nós temos que ir a Ele. Em uma das passagens da Bíblia, um dos apóstolos pergunta para ele como eles conheceriam o Pai, como eles veriam o Pai. E ele, quem olha para o Filho, olha para o Pai, porque é só um. Então que a gente venha de fato entender que é Jesus quem faz a mudança na nossa vida, que é Ele quem transforma, é Ele quem muda a nossa vida, é Ele quem dá a nossa direção, é Ele quem acaba com as nossas enfermidades, é Ele quem acaba com as nossas doenças. Mas, novamente, eu volto a dizer para vocês, nós precisamos entregar a nossa vida na mão do Senhor, para que Ele venha fazer a mudança, para que Ele venha transformar a minha vida e a tua vida, para que a gente venhamos ser, assim como o apóstolo Paulo disse, novas criaturas, porque quem está em Cristo, quem entrega verdadeiramente o seu coração para o Senhor, nova criatura é. Coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então que a gente venha entender o que é que eu quero da minha vida. Eu quero continuar como eu estou, eu quero continuar bebendo, eu quero continuar fumando, eu quero continuar vivendo festas, eu quero viver em orgias. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero passar uma vida, porque a gente sempre fala, as pessoas falam muito de prosperidade e tudo mais, até pensam, João, ser próspero não é errado. Verdade não é. E Deus está aqui para abençoar a todos, mas nem todos querem ser abençoados da maneira correta, ser abençoados por Deus. Mas eu quero ser um homem abençoado, eu quero ter uma família maravilhosa, eu quero ter filhos, eu quero ter um bom emprego. Isso pode acontecer na tua vida e acontece com certeza, mas você tem que entregar a sua vida na mão do Senhor, para que Ele venha fazer a mudança. Você pode sim ganhar dinheiro, ser um cara próspero, mas em Deus você consegue, mas é mais complicado, porque é mais frágil. Com Deus é algo sólido, é algo verdadeiro. Então que a gente venha buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas e as outras coisas, e o que nós precisamos para a nossa vida serão acrescentadas. Mas eu tenho que entender que essas coisas só vão vir através do Senhor, através do poder de Deus na minha vida. Então que a gente venha entender que sem Jesus não tem como. Sem Jesus não dá, gente. Quando Paulo chega na porta da entrada de Damasco, ele era o maior perseguidor na época dos cristãos, que eram chamados ainda de O Caminho. Ele era o maior perseguidor de todos eles, matava, não queria nem saber, passou na frente de Paulo, é da seita O Caminho, porque era assim que era chamado. Os cristãos, antes de serem chamados de cristão, eram chamados de a seita do caminho. E Paulo era um cara que conhecia muito da palavra de Deus, a letra. Ele era um cara estudado, ele era um cara que tinha um conhecimento muito grande. Mas eu, estou falando Flávio, eu lendo uma outra vez, eu pedindo para Deus uma direção, para me dar um entendimento daquela palavra. E o entendimento que eu tive foi assim: eu e você, um dia, quando alguém perguntou, tu conhece Jesus?
conheço desde criança. E de fato nós ouvimos falar de Jesus muitas das vezes, muitas e muitas vezes durante a nossa caminhada até chegar onde nós estamos hoje. E nós ouvimos falar muito de Jesus. E quando alguém chegava e perguntava para a gente: conhece Jesus? Sim, conheço. Tu já tem Jesus na tua vida? Sim, tenho. Conhece a Deus? Conheço. E Paulo era a mesma coisa. Paulo era um cara estudado, um cara que conhecia muito da letra. Na época de Paulo, ele estudou com o maior professor da Universidade Judeia, né, que era Gamaliel. Paulo era considerado Paulo, na época, ele era considerado como já um futuro sacerdote, sumo sacerdote, pelo conhecimento, pela inteligência que ele tinha. Mas quando ele chega na porta da entrada de Damasco, com as cartas que ele pediu na sinagoga, para que ele fosse atrás dos ainda não chamados de cristãos, mas cristãos para a gente hoje em dia, pelo conhecimento que nós temos, que quem ele pegasse, sendo homem ou mulheres, ele estaria presos, né? Aí depois seria feito outras situações, tipo apedrejamento, preso, sei lá. Eles iam dar um jeito nos que não eram do partido dos fariseus. E Paulo chega na entrada da porta de Damasco e ele, subitamente aparece uma luz muito forte na frente dele, ele cai, e no que ele cai, o Paulo, que eu conhecia Jesus, que eu conhecia Deus, ele também cai na frente da entrada da porta de Damasco, e ali uma luz muito forte, e ele pergunta: quem és? Porque a luz, de dentro da direção onde estava vindo a luz, veio uma voz que disse para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ali naquele momento eu entendo que ali sim ele passou a conhecer verdadeiramente a Deus, né? Porque a voz responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então muitas das vezes a gente diz que está com Jesus, que conhece a Deus, que está e muitas vezes está dentro de uma igreja, e de fato a gente ainda não conheceu Jesus como tem que conhecer. E ainda não entregamos verdadeiramente a nossa vida na mão dele para que ele venha fazer uma mudança. Então que a partir de hoje a gente venha entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, que a gente venha buscar verdadeiramente conhecer o Senhor, que a gente venha buscar verdadeiramente viver uma vida santificada. Seremos santos não, mas buscar o máximo de santidade para a nossa vida. Chegaremos a um nível de um Jesus? Nunca, nunca. Mas nós precisamos sim buscar o que nós pudermos em termos de santidade. Você vai ser santo? Não, filho. Não, filha. Mas você vai buscar, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Todos os dias, quando acordamos, a partir do momento que nós acordamos, pela graça e a misericórdia de Deus, nós acordamos, nós já começamos a pecar. Daí nós temos 24 horas fazendo, às vezes, coisas que não devemos, mas ainda assim a misericórdia dele é imensa. E no outro dia nós acordamos novamente. Mas nós não conhecemos. Muitas pessoas ainda não conhecem Jesus verdadeiramente e ainda estão com as suas enfermidades gritando, estão com as suas doenças aí pulando, né? Essas doenças as quais, depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, elas ainda assim, algumas delas nos deixam cicatrizes, porque são feridas que marcam a nossa vida, que marcam às vezes a nossa família, o nosso trabalho. Então que a gente venha entregar hoje a nossa vida para o Senhor, que a gente venha entregar verdadeiramente tudo que nós temos na mão dele. Quando se fala de Jesus, muitas pessoas até de fato ficam meio chateadas quando a gente está em alguns lugares falando de Jesus e tudo mais, mas foi a missão que ficou para a gente. Foi a missão que ficou para mim, foi a missão que ficou para você. Levar o Evangelho aonde quer que você esteja. A gente tem que levar esse Evangelho, a gente tem que falar da Palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 4, salvo engano, a partir do versículo 60, Jesus está ministrando uma palavra para as pessoas que
multidão que o seguia, que não eram poucas pessoas, para aquela multidão que o seguia. E ele falou que quem quisesse segui-lo, né, teria que comer do pão e beber, teria que comer do pão e beber do sangue. E começa algumas lapadas, algumas coisas, e alguns dos que seguiam, que seriam os chamados discípulos, alguns dos discípulos ouvindo aquilo, mas quem que pode ouvir essa palavra? E deixam de seguir Jesus, e ele vira para os apóstolos e pergunta se eles também não queriam ir. E e Pedro vira para Jesus e diz: para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Então tudo que nós podemos fazer, gente, é entregar, verdadeiramente, nos entregarmos para Jesus, porque com as nossas forças, com o que nós temos, com o que nós fazemos, nós não vamos conseguir nada, porque a vida, a palavra de vida eterna está em Jesus, está em Deus. Então nós temos que nos entregar para Ele, viver uma vida conforme a vontade dEle. Você vai conseguir, eu vou conseguir viver uma vida reta, uma vida perfeita com o Senhor? Eu vou falar para vocês sinceramente, não, porque nós somos seres humanos e nós somos falhos. Mas nós podemos sim, a cada dia, estar buscando viver essa vida, ainda que nós não venhamos conseguir, mas Ele conhece o nosso coração. Então é aí que entra a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor em relação à minha vida e à tua vida, que a gente venha buscar viver a cada dia esse amor com o Senhor. Conversando com um primo, e a gente conversando sobre justamente isso, e ele me deu, eu não estou lembrado agora do versículo, depois ele vai colocar também aqui nos comentários, onde ele falou sobre amor, e ele fala de uma passagem agora que me falha a memória, que aquele que conhece a Deus é quem ama. Aquele que conhece o amor conhece a Deus. É assim, o versículo é esse. Aquele que ama conhece a Deus. E algo que foi muito interessante ali na nossa conversa é que, dentro do que ele me falou, e é pura verdade, você não precisa ser um médico, você não precisa ser um presidente, você não precisa ser um governador, você não precisa ser um cara rico, você não precisa ser uma pessoa mega bem estruturada. Conhecer Jesus, você precisa primeiro. Então, necessariamente, para você, eu não posso, eu não consigo. Ame, primeiro ame. Ame a Cristo. Ame o que você faz. Ame a sua família, ame seus filhos, seus parentes. Ame a sua família. Ame o seu próximo. E quando você ama o próximo, você conhece Jesus, você conhece Deus. E quando você conhece a Deus, você começa a verdadeiramente entregar a sua vida na mão dele para que ele venha fazer a mudança na sua vida. Então que a gente venha buscar, gente, viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Um dia nós estivemos perdidos, nós estivemos fora do caminho, fora da vontade de Deus. E hoje nós estamos aqui. Eu sei que aqui nesse meu perfil tem bastante gente que já confessa a fé cristã, tem outros que não, tem outros que são católicos, tem diversos tipos de pessoas. Deve ter gente até que é ateu, deve ter gente que deve ser de outras crenças, de umbanda, de espiritismo, não sei. Sei que a salvação está em Jesus Cristo, independente de qualquer que seja a sua crença. A sua salvação está em Jesus Cristo. Independente da fé que você professa, da placa de igreja que você congrega, a salvação só vem através de Jesus. Se você não crê, é Ele quem vai salvar. Se você é da umbanda, do espiritismo, é Jesus quem salva. Se você é católico, é Jesus quem salva. Não interessa para o lado que você estiver. É Jesus quem salva, mas para isso nós temos que entregar a nossa vida na mão dele. E ele vai tirar as nossas enfermidades e nos fazer uma nova criatura, assim como o Paulo falou.
Então, gente, que a gente venha buscar entender um pouco mais da palavra de Deus, que a gente venha buscar estar lendo mais a palavra de Deus. Ele deixou um manual de vida para a gente que não tem falha alguma. Se nós seguirmos isso aqui, que está escrito aqui dentro, vai dar tudo certo. Vamos ter dificuldades? Sim, como seres humanos, sim. Mas se seguirmos o que está escrito aqui, a vitória é tua, a vitória é minha. Então que Deus abençoe a tua vida, que Ele te guarde, que Ele te proteja. Aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você tocar, será abençoado. Que Deus te dê um ótimo final de semana, uma semana que vai entrar abençoada. Não deixe de ver os cultos online que estão acontecendo nas redes sociais, que são a palavra de Deus. Tem que ser falado, tem que ser ministrado. Então aproveite. Se você agora não está podendo sair, como não está podendo sair, assista os cultos, faça as suas orações e vamos para cima, gente. Deus abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe proteja e estamos juntos. Valeu, galera. Fui.